Olá, gente, aqui é Padre Joãozinho, programa Rema na TV Evangelizar, recebendo mais uma vez o teólogo leigo César Kuzma. Seja bem-vindo, César. Muito obrigado, Padre Joãozinho, uma alegria estar aqui com você mais uma vez. No nosso programa anterior, você falou muito sobre o teólogo leigo e principalmente a sua tese de doutorado na PUC do Rio de Janeiro sobre teologia do sobre a esperança. E toda hora a gente passava pelo entorno dessa fundamentação teológica para o leigo, que se chama de teologia do laicato, né? Assim, resumidamente, eu até vi você fazer uma palestra lá na Faculdade de Uniana sobre isso, né? Teologia do laicato, acho que você tem até livros na Espanha. Tenho vários livros, né? Isso. O último saiu pela Paulus da Espanha, o laicato numa igreja sinodal, em preparação para o sínodo, inclusive com o prefácio da irmã Nathalie, que é a subsecretária do Sínodo dos Bispos. Então vamos mergulhar nesse assunto hoje. Você que é leigo, leiga, pai, mãe de família e quer dar ao mundo e também à sua comunidade, à sua família, as razões de sua esperança, fique ligado conosco, vamos explorar um pouquinho o que tem dentro dessa cabeça, né, de um teólogo da PUC do Paraná, que já passou lá pela PUC do Rio de Janeiro, onde fez seu doutorado, chamado César Kuzma. Ele é o marido da Larissa, assistente social, e o pai da Júlia, uma pequena aprendiz de atriz, e o Daniel, também aprendiz de jogador de futebol. 11 anos, ela está com 15, ela né? Ela está com 13 anos. 13. Mas já está do meu tamanho. Ah, é? Os jovens hoje crescem muito. É verdade. Então, qual seria assim, o fundamento da teologia do laicato? Bom, o fundamento da teologia do laicato é a teologia povo de Deus, que tem a sua base na teologia do batismo. É importante dizer isso, que para que isso se torne bem forte, nós temos que resgatar aquilo que foi definido no Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, que define no capítulo 1º que a igreja é mistério, ou seja, a igreja ela nasce do coração do Cristo e ela se historiciza de modo concreto na história que nós estamos vivendo. E a igreja, no seu 2º capítulo, ela é povo de Deus. E como povo, todos nós fazemos parte dela. Eu como leigo, você como padre, o outro como bispo, alguém como diácono, alguém como da vida consagrada. O batismo é o sacramento fundante e eu até diria o sacramento mais importante, porque ele nos coloca no mistério do Cristo e nós nos tornamos igreja a partir dali. Então, a base do que hoje se tem como teologia do laicato é uma teologia povo de Deus, na qual o leigo ele é sujeito na sua ação eclesial e não objeto daquilo que a igreja, enquanto instituição, oferece a ele. Então, nós não estamos na igreja, não frequentamos a igreja, nós somos igreja no nosso modo de ser e de viver. Então, a base primeira da teologia do laicato é esse resgate da teologia povo de Deus, que vem da tradição rica do Vaticano II, que recupera a patrística, que recupera o Antigo e Novo Testamento, e o Papa Francisco, poderíamos dizer, ele recupera essa teologia do Vaticano II no povo de Deus, de modo bem específico na Evangelii Gaudium, número 111, quando ele fala que a igreja é mais do que uma instituição hierárquica, a igreja é um povo peregrino que ruma para Deus. Quando João Paulo II convocou o sínodo para os leigos e as leigas, depois, nas conclusões, como sempre o Papa costuma fazer, ele publicou uma exortação pós-sinodal. Christi Fidelis Laici. Christi Fidelis Laici. Esses 3 nomes, né? Como é que se integra? Cristão, fiel, leigo. Precisa os 3 nomes para dizer quem é basicamente o cristão? Eu acho que fiéis cristãos leigos seria uma tradução assim livre do português dessa dimensão. Por conta dessa exortação é que na Igreja do Brasil se costumou usar cristãos leigos. É uma terminologia que em outros países não tem o costume. Aqui se pega um pouco essa ideia cristãos leigos, cristãos leigas, é um pouco uma herança da Christi Fidelis Laici. E eu acho que a intenção é demonstrar que os leigos não são passivos, mas são ativos. Inclusive é uma expressão que o Papa João Paulo usa na exortação. Então, se em algum momento
a igreja considerou que eles eram inativos, eram apenas objetos da conquista. Isso passou, eles são agora protagonistas, são ativos dentro dessa dimensão daquilo que tem. Quando a CNBB absorveu essa teologia do laicato que você está tão bem colocando para nós, resolveu colocar isso num documento. O documento de 1999 e 62. O documento de 62, de 99, ele tem um início que eu lembro, eu era padre novo ainda, né? Quer dizer, na verdade, eu fiquei diretor da Deuniana nesse ano, 99. Eu comecei a dar aula de teologia em 98. E fiquei padre em 92. Então, é o meu início de sacerdócio, é o meu início de professor de teologia. E nesse documento de 62, se trouxe um questionamento de um bispo que tinha sido secretário-geral da CNBB, que era bispo do Ipiranga, como é que é, o Dom... depois ele ficou para o interior de São Paulo, daqui a pouco Dom César não, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. Ele falava o seguinte: olha, temos duas formas de compreender a igreja. Uma é os 3 estados de vida, então seria leigo, ministro ordenado e religiosos. Né? Seriam os 3 estados de vida. Né? E o outro é diferente, um outro é o binômio igreja, carisma e ministérios. Ou seja, a igreja é formada por diversos carismas que são dons de Deus que se operacionalizam por meio dos ministérios. E dentre esses carismas, tem o carisma de congregar esse povo na unidade, que seria o ministro ordenado. Ele recebe essa ordem de congrega meu povo na unidade. Então ele está mais voltado para o adintra, né? E os outros todos transbordam para fora da igreja sob a forma de lumen gentium, de luz para o mundo, né? E principalmente os leigos, mas também os religiosos, são serviços e, por isso, discípulos missionários, né? Parece que essa tensão acompanha todo o documento 62, né? Questionando se nós realmente esgotamos o significado da igreja nos 3 estados de vida, né? Como é que você vê essa questão da constituição teológica, do laicato leigo na igreja, e os 3 estados de vida como uma tentativa de... Eu, por exemplo, não funciona para mim, porque eu sou presbítero, mas eu sou religioso. E eu me sinto leigo, porque eu sou membro do povo de Deus. E você tem uma atuação forte dentro da sociedade onde você está inserido. Então, o documento 62, que é um documento que é importante que os nossos leigos e leigas, mas também os diversos ministérios possam ler os documentos da igreja é uma tarefa importante da nossa formação, para que a gente possa saber daquilo que estamos pensando e falando. Ele fala muito sobre a questão dos ministérios. Então, os ministérios leigos dentro da história da igreja. Essa é a base daquilo que se tem. E ele absorve essa teologia da igreja carisma e ministérios, que é da teologia do Concílio Vaticano II. Então, o Vaticano II define a igreja não como uma pirâmide, onde você tem um escalonamento de ministérios, mas uma igreja que é comúnio, ou seja, existe alguém que está no centro e esse alguém é o Cristo. De Cristo brotam todos os dons e carismas. E esses dons e carismas, cada qual na sua especificidade, servem para a edificação da igreja e para o serviço ao mundo. Então, a igreja, uma igreja impulsionada por isso, uma igreja que fomenta carismas e dons, é a igreja do concílio que é assumida no documento 62. Então, dentro de uma comunidade... E agora tem um novo, né? O documento 105, mas aí o foco dele, ele pega a herança do documento de Aparecida, que vai caracterizar a lei como sujeito eclesial. Né? Então, mas dentro dessa eclesiologia que você apresentou, você tem o Cristo, que é a fonte de toda a dimensão eclesial, e aí você tem os diversos ministérios. Então, ao carisma do leigo compete tais ações.
Ao carisma do presbítero compete tais ações, ao consagrado outros. Então, a igreja ela vai suscitando dons e carismas de acordo com aquilo que o Espírito vai soprando na condução da igreja. Então, não existe mais aquela estrutura rígida, fechada, piramidal, mas agora uma igreja que é comum. Koinonia. Koinonia. Sínodo. Isso, e com isso o concílio resgata essas 4 dimensões fundamentais da eclesiologia, ou seja, quando a questão da martiria, a questão da diaconia, a questão da koinonia, a questão da liturgia. Então, aquilo que eu experimento na fé, eu anuncio, eu dou testemunho, eu vou servir pela fé, que é a diaconia, eu não sou um cristão isolado, sozinho, vou congregar com outro em uma comunidade de fé, e nós vamos oferecer isso liturgicamente. Então, aquilo que eu ofereço liturgicamente, aquilo que eu vivi, que eu testemunhei, que eu servi, que eu congreguei, eu não ofereço um coração vazio, mas eu ofereço um coração de experiências vividas e construídas na fé. Pois é, quando Paulo caiu no caminho de Damasco, Paulo, um leigo, né? Como Jesus também. Como Jesus também era leigo. Maria, os cristã, discípulos todos. Então não estavam no templo. Então a gente, desculpe te interromper, mas às vezes a gente olha e acha que Jesus criou uma igreja assim com cardeais, com bispos. Não, ele criou um grupo de pessoas que o seguiam. E tanto ele como essas pessoas eram leigos. E no documento Evangelii Gaudium do Papa Francisco, ele logo no comecinho ele pega Lucas 10, que fala do envio dos 72 como proposta de uma igreja missionária. Então, ele não pega de modo exclusivo Lucas 9, que é apenas o envio dos 12. Não, ele pega uma situação mais abrangente, ou seja, toda a igreja é enviada numa dimensão ministerial. Bom, essa questão hierárquica depois a gente pode conversar, porque a chama depende de um pavio e da cera, né? Para ter a vela. Mas uma vela apagada não adianta nada. Então, tem que ter o carisma que acende essa chama. É lumen gentium, luz para os povos. Mas eu ia dizer que quando Paulo, esse leigo, de perseguidor a seguidor de Jesus, ele cai no caminho de Damasco, ele escuta uma voz que diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu acho que esse me deixou aquele fariseu da escola de Gamaliel perplexo. Pensou, será que o meu coleguinha de turma, o Estevão, que eu vi ser martirizado, ele tinha razão? Ser cristão não é ser apenas um discípulo, um seguidor, um imitador de um profeta da Galileia, mas é ser configurado a ele, ou seja, incorporado ao corpo místico de Cristo. Toda a teologia de Paulo acaba sendo um desdobramento daquela palavra que ele ouviu com o joelho ralado no caminho de Damasco. E essa configuração a Cristo é o Cristo profeta, sacerdote e rei pastor. Essas três. O verbo que se faz carne e habita no meio de nós, monta o seu acampamento aqui com a gente. Isso é para todo cristão. Então, como é que é essa questão do sacerdócio comum, né? Esse ser cristão, né? E ter numa paróquia também alguém que se chama o presbítero, o pároco, é o ministro ordenado. Como é que é essa identidade cristã do leigo? Sim, é uma importante questão. No começo aqui da nossa conversa, eu falei que dentro dessa teologia do laicato, nós temos essa teologia do povo de Deus, que é do Vaticano II, e por ela nós temos o resgate da dimensão batismal, que é o sacramento que nos torna cristãos. Pelo batismo, todos nós recebemos essas funções, esse munus que vem do Cristo, de sermos sacerdote, como ele foi, profeta, como ele foi, e ser aquele que atua pelo reino, como ele assim fez. A diferença é que eu, por optar ser leigo, vou viver essas três dimensões dentro de uma maneira específica do meu chamado vocacional. Aquele que decide pela vida consagrada a partir de um carisma específico que vai iluminar a sua maneira, e o carisma específico, no caso seu, deoniano, ele está baseado no carisma do Cristo, ou seja, é a base. E aquele que será um presbítero ou um ordenado em outro nível, a mesma coisa. Dentro de uma comunidade, todos nós somos chamados a viver e a potencializar em nós esses munus, como um dom que Deus nos oferece para que eu possa crescer como cristão, e crescendo como cristão eu também cresço como pessoa humana. Mas algumas pessoas terão funções, e as funções não são para que eu me coloque
mais importante, mais digno, não, mas como é que eu posso servir? Então, a base de toda a ministerialidade da igreja está na carta aos Coríntios, capítulo 11 e 12, quando fala dos dons e carismas que são dados de modo diverso para edificar a igreja e para servir tá a certo. comunidade. Um é o pé, outro é a mão, outro é, né? Exatamente. E alguém faz a vez de Cristo cabeça. Exatamente. E aí aquela pessoa que vai receber o sacerdócio ministerial, que é um carisma que assume, ele tem como função servir aos demais. Então, não existe confusão entre o sacerdócio comum de todos os crentes e o sacerdócio específico. Ele está a serviço dos outros. Ele está aquele que tem um chamado e que tem uma função, que tem uma tarefa de animar, de congregar, que é própria da sua dimensão ministerial. O que eu fico pensando é o seguinte: na minha ordenação, Dom Eusébio foi quem me ordenou em Brusque, em 1992, de saudosa memória. Ele, quando eu levantei, ele me abraçou e disse: agora você é padre, Jesus vai agir em você. Não, você vai agir em, falou em latim, você vai agir em Cristo, né? Ele falou, ou melhor, Jesus vai agir em você, né? In persona Christi, né? Mas ou faz às vezes na igreja do Cristo cabeça. Na igreja. Mas aí, César, o pároco faz isso na paróquia. E o César Kuzman com a Larissa fazem isso na sua casa. Então a igreja é uma família e a família é uma igreja. Você acha que tem uma dimensão de ser o Cristo cabeça na sua casa, junto com a sua esposa? Como é que é isso? Bom, existe a questão de uma igreja doméstica, né, que é fundamental e que nós devemos fomentar. A família, a casa, ela tem essa finalidade. Agora, tanto eu e a Larissa em casa, como o padre na paróquia, não podemos fazer da cabeça o chefe, aquele que é o mais importante que está acima. Então, só ele pensa? Não, eu acho que há casas que têm esse costume. Como a inclusive comunidade, só o marido em alguns só o marido, e como há comunidades que também e outros só a esposa, como há comunidades que o ordenado acha que ele é o mais importante e deve assumir. Eu acho que o tempo que estamos agora aprendendo a viver com a sinodalidade nos faz repensar um pouco essa estrutura. Por exemplo, naquilo que o documento do sínodo fala sobre o munus episcopal dos bispos. O bispo tem uma função na igreja particular. Agora, uma igreja chamada a viver em sinodalidade, ela terá o critério de escuta e discernimento como uma tarefa de toda a comunidade. Então, todos nós, como cristãos batizados, temos o sensus fidei, o senso da fé. Eu vi o Papa sentado naquelas mesas. Ele ouvindo, fazendo a escuta. Ele tinha uma fala, mas outros também falavam. Então, aí eu tenho o sensus fidei. Aí, junto, como comunidade, nós temos o sensus fidelio, que é o senso de todos os fiéis. E vamos, diante de uma temática, criar um consensus fidelio. Então, a ideia do munus episcopal é que ele confirme na fé aquilo que a comunidade, pelo Espírito, discerniu. Então, não é aquela ideia da cabeça, aquele que vai agir do modo como ele pensa, ignorando a vivência da comunidade. Aquilo que o Espírito suscitou. Então, a cabeça, no caso, ou o munus episcopal, ou em alguns casos, talvez não exista um ordenado. Você tem comunidades que são sustentadas por catequistas, por diversos outros ministérios, pela ausência de padres, mas alguém ocupa a liderança, ou numa pastoral, alguém ocupa uma liderança. Então, a cabeça, ele vai ter que confirmar aquilo que conjuntamente pelo Espírito nós decidimos. Consensus fidelium. Eu vou voltar a isso a partir do Ives Congar no segundo bloco. Vamos fazer um breve intervalo, beber um gole d'água e a gente volta já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Olá, gente, estamos de volta com esse delicioso programa teológico, né? Falando sobre teologia do laicato com o teólogo leigo da PUC do Paraná, César Kuzman. No bloco anterior, você falou uma expressão que me chamou muita atenção, é o consensus fidelium, ou seja, o consenso entre os fiéis.
porque o Espírito sopra onde quer, Uhum. quando quer e como quer. O Yves Congar, ele tem um livro sobre o Espírito Santo, em que ele fala que existe um setor livre, aonde o Espírito age na história sem pedir licença para a autoridade constituída. Claro, ele é o Espírito Santo, ele é Deus, né? Você não imagina que Deus vai na cúria ou na paróquia e pede um ofício do pároco perguntando se ele pode inspirar alguém. Ao menos em 2 situações, isso se torna assim curioso, né? Aquelas 3 crianças de Fátima viram Nossa Senhora. Aquelas 2 meninas, Maria da Luz e Maria da Conceição, viram Nossa Senhora no alto daquela pedra em Simbres, né? Hoje Diocese de Pesqueira, em Pernambuco. E a segunda situação das aparições é uma. Depois a igreja tem que discernir, mas Nossa Senhora não foi falar com o bispo, Nossa Senhora de Guadalupe. Depois o bispo teve que descobrir que se aquilo era autêntico ou não, viu as rosas, conhecemos a história. O índio Diego, né? Agora, a segunda situação aquele fundador tem uma inspiração carismática de começar a fazer uma determinada obra, e não é que ele entra com pedido no Ministério da Educação ou na Cúria Metropolitana de Curitiba. Não, depois o bispo tem que chamar e discernir. Como é que é essa questão do consensus fidelium? Então, nós temos que nos basear naquilo que a igreja nos ensina, que nós teremos um passo seguro, e acho que o Congar também nos ajuda, porque o Yves Congar, para quem está nos acompanhando, foi um teólogo dominicano, né, do século XX, um dos maiores, e a sua teologia... Cardeal, e a sua teologia influenciou muito a teologia, a eclesiologia, né, da igreja no Concílio Vaticano II. Sobretudo nessa questão do laicato, ele é uma pessoa fundamental, mas no todo da dimensão da igreja. Aliás, é uma coisa curiosa, só te interrompendo um pouquinho, Yves Congar foi nomeado cardeal por João Paulo II sem ser bispo. Né? Aí depois ele tem que passar... Sim, que é uma prática que Francisco adotou em vários casos, né? Francisco mexeu um pouco. Muitas daquelas sedes cardinalísticas deixaram de ser. E aí, atendendo à missão, muitos padres, né? Alguns padres de situações bem periféricas foram chamados ao cardinalato. Nós tínhamos um amigo de João Paulo II, chamado Padre Nagy, da Polônia. Eles jogavam dominó desde a juventude, porque eles tinham que pegar um trem e acho que um dia até outro local para dar aula juntos. Os dois davam aula na teologia. João Paulo II, ainda Karol Wojtyla, e ficava jogando dominó. De vez em quando o Nagy, o Padre Nagy, chegava em Roma, ia direto, ele tinha o telefone pessoal do Papa João Paulo II, uma coisa surreal, a gente imagina que o Papa não tem, mas para algumas pessoas ele tem. Ia lá, não para conversar de teologia, nada, para jogar dominó. Porque o Papa também precisa do lúdico, né? Precisa da humanidade. E o Papa João Paulo II fez o Nagy cardeal. Nunca ficou bispo. Mas vestia as vestes cardinalícias. Fecha a nossa aspa, é curioso. Mas é um parênteses interessante. Agora, na Lumen Gentium, que é o documento sobre a igreja, vai falar que o Espírito Santo ele age pela totalidade dos fiéis. Então, alguém que se sente inspirado para começar uma obra, um carisma ou uma fundação, isso pode ocorrer, a história nos diz. Mas isso nunca se dá de modo totalmente individualizado. Isso vai fomentar em outras pessoas também, em ações e obras, que vai fazer com que esse carisma ele comece a ter os seus frutos. E esses frutos trazendo algo para o coletivo que vai dar substância aos bispos e a outro. Não, isso de fato é um dom, um carisma. Se você pega os fundadores de muitas congregações religiosas, sim, há alguém individual que começa, mas sempre tem um trabalho coletivo que dá base ou que é fomentado seus depois. Companheiros, Francisco e seus companheiros. Exatamente. Então, os santos fundadores servitas. Pode acontecer que eu me sinta inspirado e comece algo, pode, mas qual é o critério de discernimento? Então, o Espírito sopra na igreja como um todo. Então, quando um ou mais fiéis começam a discernir, a comungar e a refletir e alimentar essa ideia,
é o Espírito que está E aí soprando. o bispo, poderíamos dizer que o bispo, na sua diocese, tem a última palavra, mas não a única palavra? Sim, ele não tem a única palavra. Inclusive, agora, pela sinodalidade, ele é chamado a não ter a única. Então, ele tem que confirmar a comunidade. Como que ele age? Ele pode orientar. Então, ele orienta caminhos para que a comunidade possa trabalhar o seu discernimento. E depois ele confirma o caminho que a comunidade construiu. O que não se esperaria de um bispo, agora, depois do que aprendemos do sínodo, é que a comunidade decida por uma dimensão e ele, num abuso de sua autoridade, queira caminhar numa outra direção. Ou seja, ele tem que caminhar em conjunto. Por isso que o exemplo que você citou do Papa Francisco, sentado naquelas mesas, conversando com aquelas pessoas todas, é uma prática que devemos aprender nas nossas pastorais também. Então, o pároco ou a coordenadora da catequese, da pastoral, tem que estar junto, sentar junto, partilhar junto, escutar a realidade das pessoas. E escutar também aqueles que estão fora da igreja, que às vezes nos dão alguma iluminação, alguma frase, alguma intuição que nos ajudaria muito. Me parece que a sociedade hoje caminha na contramão dessa dimensão mais circular, do que você chamou Porque de ela é coinonia. muito individualista. Isso. É a palavra do presidente, que é quase que única, né? Ele até esquece que existe o Congresso Nacional, Sim. que tem os deputados estaduais, e na cidade a Câmara de Vereadores, né? É incômoda, mudando assim da igreja para o mundo da sociedade, né? Eu acho que se aplica a mesma questão do princípio da synodose, caminhar juntos. Syn é uma partícula grega que significa com. Os jovens hoje fazem hashtag tamo junto. Seria mais ou menos isso. É mais ou menos isso. E no documento da sinodalidade, que existe um documento preparatório, fala assim que a sinodalidade não é uma moda, mas é um jeito de ser igreja que nós temos que aprender. Isso não é uma invenção do Papa Francisco, isso já está nos primórdios da igreja antiga, que era assim, ela era sinodal. Depois, a sinodalidade implica criar estruturas onde espaços de decisão possam ser tomados. E nesses espaços de decisão, todos os ministérios têm que tomar parte, eles têm que participar. Então, a vida consagrada participa, o presbítero participa, e também o leigo. Ele tem que assumir a sua parte nas decisões da igreja. E depois, existem os eventos, onde nós vamos nos reunir para definir, trabalhar um tema específico, como a igreja convoca os seus concílios, ou convoca os sínodos. Eu acho que você também recebeu, a CNB agora está preparando as novas diretrizes, então, isso começa a rodar nas bases para que você possa ouvir e sentir, e que a igreja, de modo conjunto, ela apresente as suas inquietações, as suas urgências pastorais. E diante de um mundo hoje individualizado, eu acho que a imagem de uma igreja comunhão, sinodal, que valoriza a participação de todos, ela tem algo a oferecer. César, voltando à questão assim de um leigo que é cristão, convicto, que tem uma experiência de ser membro do corpo místico de Cristo, membro do povo de Deus, laós, tudo isso que a gente já falou. Mas ele será um médico, não é? Tem um sobrinho que está estudando medicina, o Pedro. Então eu fico pensando assim, a profissão dele, o outro é músico, o outro é padeiro, não é? Cada um tem uma forma de profissão. O carisma e o ministério chega até essa dimensão. Você, por exemplo, é teólogo. Não é? Você pode dizer assim... Mas antes de ser teólogo, eu sou professor. Isso. Entendeu? É uma profissão. É uma profissão. E há algo de ministerial nisso? Por exemplo, assim, você é um professor cristão. Não é? Alguém é político. Ele é um deputado federal, mas ele é um deputado cristão. Existe uma ministerialidade profissional para o leigo? Existe, por mais que não seja assim um ministério assim reconhecido ou instituído pela igreja, porque o ministério instituído ele tem que surgir de uma demanda da comunidade. Então a comunidade sente uma urgência em determinada ação
e aí você suscita um ministério, assim que surge a ministerialidade da igreja. Agora, o cristão batizado, ele vai viver a sua fé no contexto onde ele vive, na sua família, no seu trabalho, nas suas decisões também políticas em favor da democracia, de direitos. Então, a sua vivência, experiência de fé e também a sua formação tem que levá-lo a ser um melhor humano, uma melhor pessoa e um melhor cristão. Eu fico apenas preocupado quando nós começamos a rotular, assim, então, médicos cristãos, advogados cristãos, professores cristãos, porque às vezes isso pode trazer uma bandeira, como assim um slogan ou um modelo que impõe um modo de ser cristão a outros, como se não pudesse haver outras maneiras de ser cristão. Eu acho que o que eu esperaria, por exemplo, de um médico cristão? Que no exercício da sua medicina ele zelasse pela integridade, pela vida, pela dignidade da pessoa, sabendo que terá decisões conflituosas. O que eu esperaria de um parlamentar, um político cristão? Que ele não vá usar o parlamento ou o seu cargo público para defender os interesses dessa ou daquela igreja, mas para que ele valorize as pessoas, valorize a dignidade, o respeito, a diversidade, a inclusão de todos, é o que se esperaria. Um cristão praticante, em certa ocasião, me falou o seguinte: padre, eu sou um leigo engajado. Né? O que era isso para ele? Ele era ministro da Eucaristia, mas assim, muito consciente da sua, né, ministro da Eucaristia, etc., sentiu o apelo a se tornar vereador. Era muito popular. Não? E aí o padre da paróquia chegou para ele e disse assim: bom, agora que você vai ser vereador, é saudável que você deixe todos os ministérios. Como leigo, como é que você vê isso? Então, porque existe essa confusão na política em geral de você usar os espaços eclesiais em favorecimento como palanque, como palanque da sua candidatura. E isso ocorre tanto no meio católico, mas também no meio evangélico protestante, de você fazer da religião um espaço político e fazer da política um espaço religioso. Eu acho que o que precisamos resgatar é uma teologia política que entenda a condição de cidadania, de respeito, direitos humanos, e o que a igreja espera de alguém que assuma uma vocação. Por exemplo, a CNBB, junto com o Conselho Nacional do Laicato, ela sempre lança campanhas em épocas de eleição, como lançou Encantar a Política. Então, no momento que todo mundo está desencantado com a política, você reencanta. Por quê? Porque o não exercício da política abre espaço para totalitarismos, para regimes autoritários, para pessoas que são aventureiras dentro desse campo, Entendi. ou que têm uma linha não muito democrática. Então, a consciência política, diz Francisco, se baseando no Papa Paulo VI, é um autêntico exercício de caridade. Então, nós temos elementos da nossa doutrina social que trabalham por aí. Mas às vezes nós não vemos isso. A gente vê assim, a CNBB chama atenção numa temática, mas os nossos parlamentares que se dizem católicos são contra a CNBB. Eu conheço um político, eu não vou citar nome nem a função, para não fazer nenhuma... Mas, enfim, durante muito tempo, digo muito, 10, 15 anos, ele teve uma base eclesial dele, não eleitoral. É uma base de discernimento, que acompanhava o mandato dele. E vendo tudo, como é que ele estava se comportando, e semanalmente ele voltava para aquele momento, aquele lugar de oração, né, como um porto seguro, inclusive para ouvir, essa questão aqui, esse voto que você deu e tal, e debater. Era uma instância de acompanhamento, porque o que acontece? Às vezes a pessoa é eleita e quando está ali no mandato, principalmente quando está longe, por exemplo, deputado federal, senador, né? Ou até deputado estadual, que ele vai para a capital, sei lá, vai morar lá, quem votou nele já nem lembra que votou nele, não acompanha mais o mandato, ele vira órfão. Sim. Não é? E o pároco não vê mais ele como o membro da sua comunidade, a não ser quando precisa algum favor, e aí já cria um outro tipo de política clientelista, né? Sim, aí é ruim, porque aí cria algumas
alguns conchavos perigosos que é danoso para a igreja, é danoso também para o espaço político. Cria fisiologismo, né? Vale lembrar que é muito tradição aqui no Brasil os grupos de fé e política, que tentam trabalhar um pouco esse equilíbrio. Inclusive, a própria CNBB ela tem um curso de fé e política, onde pessoas que querem se envolver com isso ou que querem ser candidatos, e ela oferece um acompanhamento durante o período parlamentar que a pessoa é eleita. Eu já fui professor nesse curso, então ocorre dentro da CNBB. Então, é uma maneira da igreja formar. O que a igreja não pode é ocupar um espaço público dentro de uma dimensão de laicidade que nós temos hoje. Porque se eu ocupo um espaço enquanto igreja católica, também a outra igreja tem o mesmo direito. Uhum. Agora, se eu sou eleito e tenho princípios cristãos, como a questão de direitos humanos, direitos sociais, valores democráticos, o simples fato de hoje você defender a democracia é um princípio baseado na nossa epistemologia católica. Eu fico pensando o quanto tempo eu, padre Joãozinho, passei no seminário, me preparando para ser religioso, padre, fiz 17 anos de seminário para finalmente receber a ordenação, o sacramento da ordem. E por que tudo isso? Porque Deus me chamou, porque eu tinha uma vocação, aliás, dentro desse carisma e dessa congregação. Beleza. Você aí pergunta para o segundo bloco, para dar um tempinho para tomar uma água e pensar. Será que o professor é só profissão ou antes disso é vocação? Será que o médico antes é vocação? Será que ser político é apenas uma ocasião ou é uma vocação? É Deus que chama ou eu que escolhi aquilo por alguns critérios pessoais? A gente vai fazer um breve intervalo, volta já. Estamos de volta com o programa Rema, último bloco aqui de reflexão teológica, dois teólogos conversando. Você já deve ter mudado o canal, mudou o canal, voltou. Eles ainda estão falando disso. É um poço maravilhoso, né? A teologia realmente encanta. Essa questão das profissões, elas passam pelo viés vocacional? Como é que você vê? Deus chama alguém para uma determinada profissão? Hoje a gente vê nas novas gerações, muita gente indo fazer qualquer faculdade. Né? E depois, quando ele entra para a profissão, ele percebe que se enganou, e aí ele vai discernir realmente sua vocação e faz uma segunda. Né? E aí que ele descobre que aquela é a sua verdadeira vocação. Tem até espaços de discernimento vocacional, não é nada a ver com vocação de padre, de freira, de nada disso, mas profissional. Bom, felizes somos nós, no caso que eu e você e muitos outros, que temos a felicidade de ter como profissão aquilo que fomos chamados enquanto vocação. Então, eu sou muito contente e eu acredito que fiz essa opção porque me senti chamado pela teologia, mas também por ser professor. Eu fui professor de colégio antes de ser professor de universidade. Então, estar em sala de aula, falar com as pessoas, isso tudo me envolvia, me cativava. Agora, não são todas as pessoas que têm essa oportunidade, por razões diversas. Espaço, questões financeiras, urgências e necessidades, você é obrigado a trabalhar em uma outra coisa para poder viver que dessa situação. Que não seria o seu chamado original? Vocacional, acho que não. Agora, é um desafio de você tentar, sobretudo quando os jovens têm essa possibilidade, de tentar construir algo na sua vida profissional que tenha a ver com aquilo que você entende, que você tem distinto como um chamado também vocacional. E quando os jovens não têm essa possibilidade, eu acho que nós, enquanto responsabilidade civil pública, devemos criar condições para que eles possam fazer isso. Mas eu queria dar um ponto ainda mais atrás disso, resgatando o que nós falamos no programa lá atrás, que de Carlos Mestres.
Eu ouvi uma vez uma aula do Carlos Mestre que ele diz assim, que a vocação primeira e última que nós temos é de ser um humano. Então, eu sou chamado a ser um humano pleno. Então, nós temos que garantir às pessoas o direito a viver enquanto pessoa, enquanto ser humano, porque aí ele terá condições de discernir qual que é o caminho que ele vai escolher. Quando nós temos hoje uma sociedade onde a humanidade é negada, ela é rompida ou ela não é valorizada, vivemos uma desumanização ou uma coisificação das realidades, e isso se torna um problema sério. E ainda mais hoje com todo o avanço da tecnologia, das mídias, onde você tem uma dimensão muito mais virtual do que real, essa busca por aquilo que somos enquanto ser é uma tarefa urgente e necessária. Eu concordo com você que o ser é fundamental, e principalmente numa sociedade tão operacional que valoriza as pessoas pelo que elas fazem, pelo que elas produzem, etc. E por isso, muitas vezes, quem já não produz na terceira idade nem sempre são sobrantes, como diz o Papa Francisco. Né? Diz o axioma filosófico que o agir segue o ser. Não é? Então, o pato faz quá-quá, né? O gato faz miau. E o que faz medicina, ele fundamentalmente tem que ser médico. E você percebe claramente, César, quando uma pessoa tem... Por exemplo, olha para você, eu vejo alguém que é teólogo, não só que faz teologia. Obrigado. Por exemplo, eu sou músico. É uma outra vocação dentro da minha vocação presbiteral. Algumas pessoas me perguntam, você usa música porque você é padre para evangelizar? Não. Eu uso a música porque eu nasci com essa sina assassina, né? Cantando me desfaço e não me canso de viver nem de cantar. E um músico que é músico reconhece outro que é músico. Porque uma coisa é tocar, cantar, fazer música, outra coisa é ser músico. Não fui eu que escolhi a música, foi a música que me escolheu. Né? Então ela é connatural, posso até dizer, nunca mais quero tocar, e nem cantar e nem compor. Dura 3 dias, daqui a pouco volta aquele borbulho interior, né, de alguém que tem essa vocação essencial. Né? E é isso que eu fico pensando assim, será que a igreja não deveria dar um apoio vocacional para aquelas pessoas que são vocacionadas para o comércio ou para o empreendedorismo? Nós temos hoje a pastoral do empreendedor. Não é? Eles se sentiam completamente abandonados pela igreja, como se a igreja não gostasse deles, e então se disfarçam de ministro da Eucaristia, qualquer coisa, vão lá na igreja, não é? E na segunda-feira voltam ao normal lá na empresa deles. De repente alguém diz, não, você tem vocação a constituir espaços de empreendedorismo. Ah, mas o Pai Nosso está no céu, tem alguma coisa a ver com o pão que a gente produz aqui na Terra? Totalmente. Né? Você sabe que eu estou adiantando uma tese de doutorado aqui na PUC do Paraná, que trabalha basicamente isso, que é um olhar, ou seja, a ideia de oferecer um olhar formativo a dirigentes, que podem ser economistas, podem ser donos de empresa, de comércio, líderes, ou que ocupam cargos de gestão em corporações, e que são cristãos, muitos deles católicos, e aí vivem nesse dilema do que a sociedade espera por conta do capitalismo, por conta da dinâmica, da competitividade, e aquilo que é a verdade da fé, que tem a pessoa humana, que tem a igualdade, a fraternidade. E aí não podemos negar que a igreja tem discursos muito duros. Então, você pega os discursos do Papa Francisco, né, dizer não a uma economia que mata. Então, como que eu consigo produzir o meu empreendedorismo, a minha atividade de gestão diante desse mundo que é competitivo, mas não me vendendo a esse mundo, mas oferecendo uma semente de esperança dentro dessa realidade. É um desafio. A sinodalidade passa pela igreja dizer, estamos junto com você. Eu não acho que tem que instituir o Ministério da Medicina Cristã. Não, né? mas o médico cristão ele tem que ter o apoio. Sabe, no relatório da síntese ele fala assim, devemos, na questão ainda do laicato, que vai cair nisso que você fala, nós devemos formar leigos para ocupar funções importantes. Então, quando você pega um médico, não é só formar em teologia, mas nós temos muitas questões que envolvem temas de bioética, por exemplo, que é uma área que eu também atuo aqui na PUC, e que você precisa ter alguém com um olhar teológico cristão que vai dizer tal coisa. Não numa visão assim
de confronto, mas existe uma palavra da sociedade, existe a palavra da teologia. A mesma coisa numa questão jurista, né? Então a gente vê, por exemplo, o ministro Flávio Dino é bem católico, sempre assume, se manifesta como alguém católico. Mas será que nós damos base, apoio, sustentação a ele nessa função? Músicos profissionais também, que são famosos e que de repente escandalizam todo mundo dizendo: eu sou católica. Ela diz: eu sou católica, eu nasci da paróquia. Não vou citar nomes, mas eu tenho vários exemplos de pessoas do teatro. Fernanda Montenegro é uma delas, né? Que fazia teatro no meu início de padre lá na Paróquia São Judas, em São Paulo, não é? E vivia da maneira dela. Eu podia citar uma série de atores que tem como raiz de sua fé a Igreja Católica, e ela não tem nenhuma vergonha disso. Não, e aí essa dimensão da fé dá coerência nas escolhas que ela faz também como atriz, nos projetos que ela assume, longe de qualquer reducionismo moralista. Acho que a fé não pode cair por ali, mas sim como uma fonte de inspiração e que dê uma base de sustentação para que você possa viver autenticamente a sua fé. Claro, pode haver aquela, sua filha, né? Ela está se voltando aí, né? A Júlia, né? Júlia. Para o universo artístico do teatro, outra é do futebol, mas tem um lar cristão, leigo, então, ou seja, você reconhece o valor dessa profissão, que ela tem aquilo, que ela não está forçando a barra, e isso é bacana, né? O universo profissional vai sendo reconhecido em casa, e algumas pessoas acabam se tornando não só atores, católicos atores, mas atores católicos. Então, por exemplo, hoje existe o cinema católico. Distribuidora Kolbe, por exemplo, distribui filmes católicos. Um cineasta que eu conheci há pouco tempo, no Catequistas Brasil, ele trabalhava na Globo e resolveu se tornar um cineasta católico. Ou seja, fazer filmes de matriz religiosa, católica, confessional, e é um grande roteirista, né? Tem uma produtora, etc. Isso pode existir, né? Mas não é porque ele é um médico católico que ele vai ser um católico médico. Tem muito político que não lembra bem qual é a igreja dele. Aí depois, não, eu sou católico, mas isso não tem nada a ver. Então cria uma dicotomia, ele desquarteja o Pai Nosso, né? A parte do céu, da esperança, que a gente já falou no outro programa, e a parte da terra. Então, na profissão, ele vive o fazer próprio de médico, advogado, etc., que não tem nada a ver com... Teve um advogado recentemente que entrou em crise porque tinha que fazer um divórcio. Né? E aí foi falar com o bispo, né? O que eu faço agora? Eu sou um advogado católico e eu sou convidado a fazer um divórcio. E aquele médico que é convidado a fazer um aborto? Ou seja, situações dramáticas. Mas aí eu acho que é onde até a reflexão teológica ajuda para que você possa entender, enquanto advogado, qual é a situação, qual é a vulnerabilidade. Numa dessa, aquela mulher sofria violência doméstica, não sei se é o caso, mas exemplos, existem situações diversas que você está atuando. Mesma coisa, uma mulher que é vítima da violência sexual, ou uma outra situação que pode ocorrer. Então, para que a gente não seja o sim, sim, não, não, ou em reducionismos morais. Eu acho que a moral e a ética cristã ela tem que dar base suficiente para que a pessoa tenha condições de discernir o caminho que ele vai tomar. Como, por exemplo, do mal menor, no caso desse divórcio, sim. Né? Ele se negou completamente a fazer o litigioso. Teria que ser consensual. E para o bem dos filhos, como um mal menor. Aí você vai dizer, o que é o mal menor? Isso a gente estuda na teologia, teologia moral. Ética fundamental, claro. Às vezes você está entre duas coisas igualmente ruins. E aí o que você vai escolher? O mal menor. Posso te dar um exemplo interessante de um grupo de agricultura familiar? Porque a partir do princípio não matar, esse grupo de agricultura ele aboliu o uso de agrotóxicos, por exemplo. Então, uma vez que se entendeu que o uso de agrotóxicos ele prejudica
a saúde e pessoas morrem ou têm câncer em decorrência disso, e se você está produzindo com esses venenos, você está matando essas pessoas. Então, não é só pegar uma faca, uma arma e atirar, não. Existem outros elementos. Então, a consciência cristã te leva a ter uma consciência de cuidado e valorização da vida em diversas outras instâncias também que se tem por aí. Como diversas ações que temos de igreja, de paróquias, de movimentos pastorais que tocam o cuidado com pessoas vulneráveis, que são moradores de rua, ou que atendem pessoas que estão em leitos de hospitais, ou pessoas que não estão trabalhando em instituições católicas, mas atuam em instituições públicas ou privadas, mas elas são católicas e o seu ser católico leva a algo que humaniza aquela realidade onde ele está inserido. Eu acho que isso faz parte da vocação cristã. Uma última pergunta para acabar, né? Esse nosso diálogo delicioso, que depois você vai completar, você que é leigo, leiga, quer mergulhar fundo, vai ler o documento 62 da CNBB, vai ler a Christe Fidelis Light, vai ler a Lumen Gentium, vai ler o documento 105 do sujeito eclesial, e essa bibliografia maravilhosa que desfilou aqui por essa nossa conversa amigável. Como ser leigo e não ser laicista, ou estar no mundo, ser luz do mundo e não ser mundanista, como diz o Papa Francisco, não podemos cair no mundanismo, né? Eu acho que é seguir o exemplo de Jesus, que se encarnou, se enculturou, viveu o mundo em toda a sua dimensão, mas tinha consciência do seu projeto, da sua missão, da sua vida. Aquilo que nos tira do mundo não é cristão, porque o princípio maior da nossa fé é um Deus que se fez carne. E aquilo que ele não assumiu não tem parte com ele. Então, ser um leigo no mundo, ser um cristão no mundo, é viver as situações do mundo, as circunstâncias do mundo, mas se deixando conduzir por esse Espírito que nos revela essa face amorosa de Deus, que é o Cristo. Estivemos aqui com César Kuzman, que é um pai de família, o esposo da Larissa, o pai da Júlia e do Daniel, hoje na PUC do Paraná, atuando, por exemplo, no CELAM, CEBITEPAL, já foi presidente da SOTERC, Sociedade de Teologia e Estudos da Religião, e hoje, inclusive, com a revista Concilium, né? Concilium. Concílio, acho que resume toda essa nossa conversa, né? Porque é uma revista que nasce no espírito do Concílio Vaticano II. E é um orgulho, nomes importantes da teologia mundial passaram por ali, Ratzinger. inclusive Yves Congar, Ratzinger, Hans King, Schillebeeckx, aqui do Brasil... Ranner também. Ranner, aqui do Brasil, Boff, Maria Clara, Suzin, agora eu, Geraldo Demore, da FAGE, continua ainda. Então, é um espaço de ecumenicidade, de sinodalidade e de serviço à teologia pelo viés da Igreja Católica. O Papa Francisco colocou uma religiosa... como presidente do Dicastério dos Religiosos. Vamos chegar ao momento de ter um leigo no dicastério para os leigos? A família e a vida? Existem muitos leigos que trabalham lá em diversas outras funções da igreja. Vamos ver. Tá certo. César, muito obrigado pela sua... Tem que voltar mais vezes, porque é uma caixinha de Pandora, né? Cheia de surpresas e de muitos endereços. E a você que nos acompanhou até agora, desculpe, né? Hoje, nesse programa, eu me permiti a gente falar de teologia livremente. Eu sei que você gosta quando a gente discute a nossa fé com seriedade, com mergulhos em águas mais profundas. Teologia é isso, é coisa séria, mas sempre com muito bom amor e muito bom humor. Padre Reginaldo Manzotti, obrigado por esse espaço. Fica aí com a sua experiência de Deus.